Oi gente, tudo bem? Hoje é o nosso dia oficial de relato de sobrevivente aqui no canal. Mas eu contei um relato de sobrevivente no vídeo de ontem também. Então se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui pra você. E também vou deixar aqui nos cards a playlist com todos os relatos que eu já contei por aqui. Se você gosta de relato de sobrevivente, entra nessa playlist que tá recheada de história bem legal. Apesar do assunto, né? Apesar dos pesares, é sempre bom a gente ver a história de outro sobrevivente, né? A história de superação. O relato de hoje é de uma sobrevivente e ela começa o relato dela assim: Bruna, muito obrigada pela coragem de falar sobre mães narcisistas e também dar espaço para os nossos relatos. São tantas feridas, né? Mas meu relato é sobre superar crenças limitantes dos nossos pais e cortar a dependência deles. Vou adorar ouvir meu relato no seu canal com a sua voz calma e compreensiva. Obrigada, viu, sobrevivente? Vamos ao relato. Minha mãe narcisista nunca quis me ensinar a cuidar da casa ou cozinhar. Ela sempre falava: não precisa fazer nada em casa, viu, minha filha? Só estuda. Então, eu ia de casa para a escola, da escola para casa e entrava no meu quarto para estudar. Eu era sempre a aluna com as maiores notas da sala, um orgulho para ela. Quando as meninas começaram a paquerar, dar o primeiro beijo, era normal as próprias mães dessas meninas perguntarem para mim: e você, tem algum paquerinha, algum namoradinho? Mas logo vinha a minha mãe narcisista responder por mim e brava: não, minha filha não se preocupa com isso. Ela só quer estudar. E dentro de casa, ela falava para mim: essas suas amigas que já estão se beijando estão dando trabalho para os pais delas e estão indo mal na escola por isso. Era o que dizia a minha mãe narcisista. E eu ficava com medo de acontecer isso comigo também. Já não bastava meu irmão, bode expiatório para decepcionar os meus pais. Então eu seguia de casa para a escola e da escola para casa. Essa era a minha vida, dentro do quarto, só estudando. Com 18 anos e cansada de estudar, eu percebi que eu precisava trabalhar, ter o meu próprio dinheiro. Eu preparava currículos e ela debochava: tadinha de você, você não vai conseguir emprego. Você não sabe de nada da vida, só sabe estudar e ficar dentro do seu quarto. Que absurdo, gente. Ela mesmo que incentivou. Então, eu ia com a autoestima lá embaixo nas entrevistas. Não era aprovada. Só consegui emprego em uma loja de doces porque meu pai conhecia a dona e insistiu com ela. Mas lá, tudo que eu fazia, as outras moças riam de mim. Inclusive varrer o chão. Eu não sabia varrer direito. Fui demitida em menos de um mês trabalhando ali. Daí a frase da minha mãe já era um chip implantado na minha cabeça. E eu acreditava: eu realmente não sei nada da vida, só sei estudar. Logo, foram 2 anos sofridos, praticamente dentro do quarto, estudando para passar no vestibular. Até que passei na faculdade de Sistemas de Informação. Era na própria cidade, então continuei morando com ela. E nessa época continuava recebendo aquele apoio, entre aspas, né, dela para não ajudar em nada em casa, para exclusivamente estudar. Minha rotina? Adivinha? De casa para a faculdade, da faculdade para casa. Só estudando dentro do quarto. Na faculdade, todos percebiam que eu era muito triste e que eu falava não para todos os convites que me faziam.
mesmo se fosse para tomar um sorvete. É que ela também me manipulava em relação ao dinheiro, até absorventes. Eu só podia comprar um pacotinho e se precisasse tinha que cortar o absorvente no meio, meu Deus, para não gastar o dinheiro do meu pai com 2 pacotes. Meu Deus, que absurdo. Ela jogava na minha cara que meu pai já gastava comigo com comida. Gastava demais com papel higiênico, internet, luz e computador, que precisou comprar na época para mim. Depois de 4 anos, me formei. Ganhei o mérito acadêmico de melhores notas da turma. E a história se repetiu. Não fui aprovada em muitas entrevistas. Fiquei mais de 1 ano sem trabalhar e depressiva. Um belo dia surgiu uma entrevista de emprego. Assim que eu abri a porta para sair, ela me disse sem dó: Você não vai conseguir a vaga. Coitada de você. Não sabe nada da vida. Só estudar e ficar trancada no quarto. Eu até consegui a vaga, mas não durou muito, porque eu não dei conta do trabalho. E adivinha o que eu pensei de mim mesma? Só sei estudar. Então passei no mestrado, larguei depois de 3 meses. Já não aguentava mais só estudar. Estudar, estudar, estudar. Queria ter meu próprio dinheiro e cortar aquela dependência. Enfim, a mudança só veio quando eu decidi dar aulas particulares de inglês. Os alunos foram gostando bastante das minhas aulas e me recomendando para os amigos. Foi aumentando clientes e a grana finalmente entrando. Então eu saí da casa dela com 33 anos para morar sozinha e fui aprendendo tudo: a cozinhar, cuidar da casa, das finanças, de mim mesma também, incluindo meu corpo e o meu mental. Aquela frase que ela dizia para eu me sentir dependente dela para sempre, eu não acredito mais. Minha frase é: eu sei muito da vida, sei mais do que só estudar. Que relato! Nossa, de verdade, assim, chega a dar um alívio. Fiquei aflita, né, no desenrolar aqui da história da sobrevivente, mas agora aliviada de saber que ela tá bem, tá morando sozinha, né? Foi fazer as coisinhas que ela gosta, foi aprender tudo que a mãe narcisista não ensinou. E agora ela consegue entender que ela é capaz. Mas vocês viram, gente, como funciona essa dinâmica? O quanto as mães narcisistas são cruéis. Ela incentivava a filha a só estudar. Estudar, estudar, não se preocupa não que eu faço tudo. Não se preocupa em aprender nada não, vai estudar. Isso pra quê, gente? Pra fazer exatamente o que a sobrevivente observou. Deixar ela dependente emocional, fisicamente, dependente financeiramente também. Ou seja, fazer essa sobrevivente ser dependente dela, né, de todas as formas possíveis. Só que tudo isso disfarçado, né, como as mães narcisistas sempre amam fazer. Tudo disfarçado de preocupação, disfarçado de eu quero o melhor pra você, pode só estudar, deixa que eu cuido de tudo. E isso tudo pra quê, gente? Pra humilhar, pra ter controle, né, em primeiro lugar sobre essa filha, né, ter controle da situação. Eu sei onde minha filha está, minha filha não está por aí namorando, não tá ficando com ninguém. Isso mostra aquele sentimento de posse, né, que a maioria das mães narcisistas tem. Acredito que todas, mas é que umas deixam mais escancarado e outras disfarçam. Mas é aquele sentimento de posse, aquele ciúmes, que eu já falei sobre isso, né, com vocês. Vou deixar o vídeo linkado aqui. Então ela não queria que essa filha tivesse vida, que conhecesse pessoas, que tivesse amigos,
que namorasse, né, que ficasse com alguém, ela podou totalmente essa sobrevivente. Cortou o convívio dela com a sociedade, incentivando que ela só estudasse, mostrando para a sobrevivente que aquilo era melhor para ela. Mas claro, gente, todo excesso esconde uma falta e nada em excesso é bom. Então só estudar e não ter uma vida social, vocês viram o quanto foi prejudicial para essa sobrevivente. As melhores notas, mas nenhum amigo. Prêmios e prêmios acadêmicos, por exemplo, mas não tinha nenhum namorado. Competente nos estudos, porém quando ia para o mercado de trabalho, tinha medo, insegurança e não conseguia ou dar conta do trabalho ou até mesmo se relacionar bem com as pessoas, né, do ambiente de trabalho. Vejam que realmente tudo em excesso é ruim, prejudicial. E essa mãe narcisista, extremamente controladora, incentivou esse lado da filha, não ensinou nada para ela em relação a casa, cozinha, enfim, o que fazer, como sobreviver, né, de certa forma. Por quê, gente? Para prender essa filha para sempre com ela. Porque com certeza essa mãe narcisista pensou, se ela não souber fazer uma comida, não souber fazer uma faxina, cuidar de si mesma, ela vai ficar para sempre aqui comigo. Gente, isso é um absurdo do absurdo, mas elas são assim. É triste, é duro, mas é uma realidade. Olha só o quão... Eu não tenho nem palavras para expressar a raiva que eu sinto. Elas não ensinarem as coisas de propósito pra te prejudicar, pra fazer você ficar com ela ali pra sempre. E claro, depois ela não se aguentava, né? Ela precisava depreciar, humilhar a própria filha com as coisas que ela mesma não ensinou e jogando na cara da sobrevivente. Você só sabe estudar, você não sabe nada da vida, você não sabe fazer nada. Como eu digo, é aquele combo do mal. Eu fico pensando, né, que essa sobrevivente passou, né, ela mesma relatou muito bem aqui pra gente, mas se coloquem no lugar dela, né, e eu sempre digo isso, mas é nem questão de se colocar no lugar da sobrevivente, porque você que tá aqui me assistindo, com certeza já passou pelo mesmo. Você não ser ensinada das coisas para depois ser humilhada. E esse sentimento de que eu não sou capaz, eu não vou conseguir fazer, eu não sou suficiente. Quantos de nós aqui passamos por isso? Ainda passamos, né? Muitos de nós e outros já passaram, graças a Deus já se libertaram. Mas a maioria de nós aqui continua ainda passando por isso. Como a sobrevivente mesmo disse, crenças limitantes que foram enraizadas na cabeça dela, que é muito difícil tirar, tá, gente? Mas não é impossível. Vocês viram aqui nesse relato. Ela tirou essas crenças limitantes da cabeça dela. E olha só que exemplo. Ela, apesar de estudar muito, fazer muitas coisas, não conseguia se dar bem no ambiente de trabalho, né, que ela foi inserida. Falta de preparo, falta de confiança, de autoestima, são vários fatores. Mas ela, gente, foi atrás de algo que ela realmente gosta de fazer e que ela é boa naquilo. Então fica esse exemplo aí pra vocês, isso é um ótimo exemplo. Ela não estava se dando bem em algumas outras coisas e ela foi dar aula de inglês. Ela achou algo que ela era realmente boa e foi a partir daí que conseguiu tirar essas crenças limitantes que foram colocadas na cabeça dela, né? Nossa, isso é muito legal, gente. Ache o que você faz de melhor para você não ficar pegando essas crenças limitantes da sua mãe narcisista, da sua família tóxica em geral. Faça como essa sobrevivente, que foi um exemplo assim lindo de como dar a volta por cima, sabe? Eu fiquei muito feliz lendo esse relato. Achei super legal a história dessa sobrevivente, né? Essa volta por cima que ela deu, apesar de ter passado anos e anos nessa dinâmica, né? Que tava só deixando ela mal e com baixa autoestima. Mas apesar de,
ela deu a volta por cima. Eu acho que é isso que a gente precisa, sabe? Pegar o exemplo e pegar isso pra gente, pro nosso coração, pra gente dar a volta por cima também. Muito obrigada, sobrevivente, por ter enviado esse relato, tá? Eu gostei bastante de contar ele aqui no canal, sim. Fico feliz que você mandou a sua história. E nesse vídeo eu quero agradecer a todos os sobreviventes que mandam, tá? Porque eu não sei se no calor do momento, às vezes eu posso esquecer vocês, né? De agradecer por vocês mandarem os relatos. Então fica aqui um agradecimento geral, vocês sempre que me enviam. É que eu sou meio avoada, então se eu esquecer, vocês me perdoem. Mas eu tô amando contar os relatos de vocês aqui, porque vocês têm histórias incríveis de superação. E eu sei que muitos ainda vão me mandar mais relatos, que estão bem, que estão felizes. Eu tô esperando o seu relato de superação aqui também. Se você também quer enviar o seu relato, eu vou deixar passando o e-mail aqui. E lá no Instagram tem um post, né, naquelas partinhas fixadas, nos destaques, de como você pode enviar esse relato. O e-mail e algumas regrinhas que precisa seguir. Envia seu relato aqui pra mim que eu quero contar a sua história também. Comenta aqui abaixo pra mim o que você achou desse relato, né, dessa história de superação dessa sobrevivente. Se você tem uma história parecida também, quiser comentar aqui ou até mesmo mandar o seu relato por e-mail. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse relato. E se gostou, deixa aquele like e também compartilha com outros sobreviventes, tá bom? Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!